Hoje é 19 de outubro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias / pré-jogo de Botafogo e Goiás. Hoje no estádio Milton Santos, Botafogo pode vencer e dar um salto bem significativo na classificação do Campeonato Brasileiro. Os resultados de ontem ajudaram bastante o Botafogo. Pode dar, uma aliviada na competição nacional. Vamos falar sobre tudo a respeito de Botafogo e Goiás. Marcos Leite, o empresário responsável pelas 3 negociações mais impactantes no Botafogo na temporada, Keisuke Honda, Salomão Kalou e Yaya Touré, ele é o responsável pelo elo entre Botafogo, Ronald e Botafogo de Ribeirão Preto. Ele que está fazendo ali o meio-campo nesta negociação. Marcos Leite estando presente nisso é algo que pode ser importante para o Botafogo? O OneFootball é parceiro do canal do TF, eu tenho certeza que você, se não baixou, vai baixar hoje este aplicativo. Ontem nós tivemos várias partidas do campeonato alemão, além disso você pôde acompanhar todas as informações desta rodada que até o momento vem sendo fantástica para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Se você ainda não tem baixado, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender, já que é um aplicativo completo, é um aplicativo que traz tudo. Baixe aqui o OneFootball que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Botafogo quer o Ronald, o atacante, o pontinha rápido lá do Botafogo de Ribeirão Preto. E quem está ajudando nessa negociação é o Marcos Leite, o empresário que foi o responsável pela vinda do Salomão Kalou, pela vinda de Keisuke Honda e que fez aquela negociação em que o Yaya Touré fez aquilo que todos nós sabemos. Ele está ajudando o Botafogo nessa negociação e eu conversei com ele ontem sobre ela. Ele disse que essa negociação realmente tem todos esses problemas. O Botafogo de Ribeirão Preto ali tá fazendo um jogo duro e o Botafogo tá tentando. E é bom você ter esse empresário que é um cara que já mostrou que tem uma ética profissional muito grande, ele estar dentro dessa possibilidade. O Ronald é um jogador jovem que quer vir para o Botafogo, mas hoje o grande problema é o Botafogo de Ribeirão Preto. Eles já estão esquentando de saberem que a partir do mês que vem, esse atleta ele pode assinar um pré-contrato. Não estão esquentando com isso. O negócio deles é segurá-lo, já que a equipe de Ribeirão está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Nacional. E como o Ronald é um titular, eles não querem perder esse atleta. Já falei isso aqui no canal e repito, não existiu aquela situação, 300 mil reais, deles estarem pedindo 300 mil reais. Isso não aconteceu. Segundo Túlio Lustosa, quando ele conversou com os dirigentes da equipe paulista, eles pediram algo próximo ali ao que é hoje a multa rescisória dele, que é na casa ali de 10 milhões de reais. Claro, ninguém vai pagar isso. Existe uma composição, tem que tentar uma composição que seja boa para o Botafogo de Ribeirão, que seja boa para o Ronald e que seja boa para o Botafogo. Então é isso, vamos aguardar que essa novela Ronald tenha um final feliz para o jogador e para o Botafogo de Futebol e Regatas. Botafogo e Goiás, partida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo, que das últimas 3 partidas venceu 2 e perdeu uma, o jogo contra a equipe do Grêmio. E a rodada foi muito interessante. Hoje, se o Botafogo vencer o Goiás, que é o lanterna da competição nacional, o Glorioso, dependendo do resultado, se golear a equipe esmeraldina, pode até mesmo terminar o dia na 10ª posição. A tendência é que, se vencer, termine na 11ª posição, já que as equipes que estão ali à frente perderam. O Vasco perdeu, o Sport perdeu, o Corinthians perdeu. Então os resultados foram bem favoráveis para o Glorioso. Depende dele. O técnico Bruno Lazzaroni já tem a equipe definida na sua cabeça, mas ele não passou para os atletas quais atuarão. Do Diego Cavalieri até o Keisuke Honda já está definido. Cavalieri, Kevin, Marcelo, Canu e Vitor Luiz, Honda e Caio Alexandre, ali o trio de ataque que é o grande ponto. Não se sabe se ele vai atuar novamente com Matheus Babi jogando aberto, se ele vai jogar com Juan pelo outro lado, Guilherme Santos tem possibilidades, o próprio Kelvin tem chances, Lecaros tem chances. O técnico Bruno Lazzaroni mantém a sua equipe no sigilo. Ele deve passar ali para os jogadores quais atuarão na partida de logo mais às 20 horas, jogo com transmissões
do PFC e do Sport TV apenas naquele bate-papo antes da partida. O Goiás passa um momento complicado, é o lanterna, claro, com muitos jogos a menos. Para falar um pouco sobre o rival do Botafogo na partida de hoje, chamei o Fernando Lima, radialista da rádio Band News, lá de Goiânia. Quem gosta de rádio, ouçam o Fernando, porque é amigo. Isso é muito bom. Ouçam aí. Fernando, obrigado pela sua participação. Um abraço, Thiago. Um abraço aos amigos ligados aqui no canal TF no YouTube. Aqui quem fala é o Fernando Lima, da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Sou setorista do Goiás. Vamos aqui trazer algumas informações do Alviverde Goiano, adversário do Botafogo, logo mais 8 da noite no Newton Santos, o Engenhão, aí no Rio de Janeiro. Goiás que vive um momento terrível no Campeonato Brasileiro, lanterna da competição, 10 pontos, apenas 2 vitórias, 28 gols sofridos, tem a pior defesa, mas eu não sei até se serve de consolo. 2 jogos a menos do que vários times aí do Campeonato Brasileiro. O Goiás não vence há 6 rodadas, são 2 empates e 4 derrotas. E nesse retorno do Enderson Moreira, nessa terceira passagem dele pelo Goiás, ainda não venceu. Conquistou o primeiro pontinho na última rodada ao empatar com o Botafogo em 1-1 em casa. O Goiás cedeu o empate nos acréscimos. Aliás, o Goiás vem sofrendo com isso. Nos 6 últimos jogos, em 5 ele saiu na frente. Isso só não aconteceu na derrota para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 3-0. Em 5 jogos ele saiu na frente e em todos eles não conseguiu segurar o resultado. Ou cedeu o empate ou tomou a virada. Nesses 15 pontos disputados, só conquistou 2. Então a situação é muito complicada, um time até que consegue abrir o placar contra os adversários, mas não consegue segurar o resultado. Para o confronto desta noite contra o Botafogo, o Goiás já não vai ter o Enderson Moreira no banco de reservas, foi expulso contra o Bahia, tem que cumprir a suspensão, e o Luiz Fernando Flores, que é o assistente técnico, vai dirigir o time no banco de reservas. Em campo, a baixa vai ser o Rafael Moura, o atacante que levou o 3º cartão amarelo. Mas, em compensação, 2 jogadores que ficaram fora na partida contra o Bahia voltam nesse jogo. O volante Breno, que é prata da casa, o jogador teve uma fratura dupla no nariz na partida contra o Flamengo, no choque com o Bruno Henrique. Não conseguiu usar a máscara no jogo contra o Bahia, mas treinou no sábado, também treinou no domingo pela manhã, ontem pela manhã, se sentiu bem, vai para o jogo. E a outra novidade é o meia Daniel Bessa, que acabou não jogando contra o Bahia porque sentiu um desconforto muscular momentos antes da partida. Foi vetado no vestiário. Esses 2 voltam à equipe. O provável Goiás para enfrentar o Botafogo. Penso até que o Enderson Moreira deve alterar o esquema tático. Não vai fugir muito disso, como Tadeu, o Edilson na lateral direita, Fábio Sanches, David Duarte e o Caju na lateral esquerda, fechando a defesa. Meio campo com o Breno, o Ariel Cabral, o Daniel Bessa e o Shailon. No ataque, o atacante argentino Queco Vidalva e o Vinícius, mudando do 4-3-3 para o 4-4-2, o velho e tradicional 4-4-2, para o Goiás tentar surpreender o Botafogo esta noite no Newton Santos, o Engenhão. Com informações do Goiás, de Goiânia, Fernando Lima, para os amigos do Rio de Janeiro, do canal do TF no YouTube. Um abraço para vocês e tudo de bom! Como eu sou oriundo do rádio, quando eu ouço a passagem de quem trabalha nas rádios brasileiras, cara, eu fico muito emocionado, porque é muito bacana a maneira que o setorista de rádio, ele traz as informações. Fernandão, da próxima, no segundo turno, eu quero você por vídeo aqui no canal. Muito obrigado por ter me socorrido na noite de ontem, para a gente não ficar aqui sem informações da equipe esmeraldina. Hoje todo mundo da arbitragem é de São Paulo. Quem apita? A Edna Alves Batista. E o responsável pelo VAR também é de São Paulo, o Rodrigo Guarizo. Sobre o Botafogo, ele tem que explorar alguns pontos da equipe do Goiás. É uma equipe que tem uma defesa muito frágil. Tem um lado ali do Edilson, que a gente conhece muito bem, que é um jogador
que não tem mais o mesmo vigor físico. O Goiás muito possivelmente deve jogar com as suas linhas bem baixas, explorando ali o Queco Vidalva, jogador que o Túlio Lustosa tentou assim que ele chegou ao alvinegro. Anderson Moreira, que não estará no banco de reservas como o Fernando trouxe, deve colocar a sua equipe para jogar por uma bola, mas o Botafogo tem que conseguir afundar a equipe esmeraldina, tem que conseguir jogar com as linhas altas para pressionar o time que é a lanterna da competição nacional. Os 3 pontos hoje são fundamentais, não tem outra conversa. O Botafogo tem que vencer para chegar ao 21º ponto, ficar ali no mínimo em 11º lugar. Aí você vai ter essa semana de folga, já que não acontecerá a partida contra o São Paulo, e ter uma semana de tranquilidade visando o jogo pela Copa do Brasil contra o Cuiabá na próxima terça no estádio Newton Santos. E depois encerrar o turno contra a equipe do Ceará, também dentro de casa. 24 pontos é possível, muito possível. Quando aí tivermos jogo contra o São Paulo marcado, aí de repente pensa em 27 ou 25 pontos, não sei. Mas o Botafogo tem que fechar esse primeiro turno com no mínimo 24 pontos. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Lembrando que nós teremos aquela nossa live marota, moleque, serelepe, para falar muito sobre Botafogo e Goiás. Acabou o jogo, vocês podem voltar aqui no canal do TF às 22 horas. Ela já estará programada aqui desde cedo para vocês poderem ver aqui o que eu tenho para falar junto hoje com o Léo. Acho que o Léo estará e também o Gabriel. Acho que são os dois que estão escalados para o nosso bate-papo hoje pós-jogo. Espero que vocês tenham curtido o nosso giro de notícias. Mandem seus grupos do WhatsApp e continuem inscrevendo-se no canal, porque é muito importante que outras pessoas aqui conheçam o canal do TF. Espero que a gente tenha felicidade hoje. 13h estarei de volta com o Almoço com o TF e à noite outras lives aqui no canal. Um abraço, fiquem com Deus e vamos fogão!